Boa noite a você que está se ligando em nossos estudos e especialmente na noite de hoje. Estamos estudando o Evangelho Redivivo. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, caros internautas que nos visitam pela primeira vez, sejam todos bem-vindos à leitura e estudo desta obra, que tem trazido grandes orientações para a formação de novos trabalhadores na doutrina espírita, no movimento espírita, e para nós que já militamos há algum tempo, estamos aprendendo muito com essas revelações, com esses ensinamentos do Evangelho Redivivo, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre é uma novidade para todos nós que estamos habitando o planeta Terra. A cada momento em que nós paramos para estudar, refletir, procurar entender, estaremos ganhando novas visões, novos horizontes se descortinam pelas revelações da historiografia, também pelas orientações naquilo que a Boa Nova nos pede a todos nós que desejamos realizar o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa iluminação espiritual. Por isso, a nossa alegria de podermos estudar juntos, compartilhar esses conteúdos das obras básicas da doutrina espírita. Queremos trazer alguns esclarecimentos aos irmãos e às irmãs, porque nós estamos realizando esses estudos. Todos os estudos que nós fazemos e apresentamos em nossas plataformas, ou melhor, em nossos canais, é em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Pinhuí, Minas Gerais. E então nós temos dois canais. Temos esse que é o oficial da Sociedade Espírita Allan Kardec. Temos lá o número do CNPJ, o endereço da nossa sede, e nós então fazemos esses estudos dessas obras para que aqueles que se interessam no aprendizado possam nos acompanhar. E temos também o nosso canal alternativo, que nós compartilhamos sempre nos links, nas descrições de cada vídeo. É @NivaldoPiuí. Por quê? Aí que vem o esclarecimento. Neste canal alternativo, nós temos condições de transmitir ao vivo a nossa live, que é o culto do Evangelho no lar e no coração. Já em nosso canal oficial da Sociedade Espírita Allan Kardec, não temos condições, por causa da política de administração da plataforma do YouTube, devido ao número de seguidores, tá certo? E então, quando nós fazemos esses estudos que podemos postar o vídeo gravado, nós fazemos o envio aqui no canal da SEAC.
da Sociedade Espírita Allan Kardec. E quando temos necessidade de fazer a nossa live ao vivo, para quem está disposto de ir acompanhando no tempo real, nós então utilizamos o nosso canal alternativo, esse que nós sempre compartilhamos nas descrições dos vídeos, tá certo? Ontem, por sinal, nós tivemos uma falha na transmissão, porque através do aplicativo nós fizemos uma programação, o aplicativo criou um link que nós compartilhamos em nossas redes sociais. Mas no momento da transmissão não houve a transmissão. Então nós tivemos que improvisar um outro link, tá certo? Por isso que às vezes dá algum conflito de transmissão. Então quando acontecer isso, vocês vão na página inicial do canal, porque lá está o vídeo ao vivo. Às vezes aparece esperando para a live, em breve. E passa o tempo marcado e não chega. É só ir na página inicial do canal, que lá está na barra de pesquisa, está ao vivo, vídeos, podcast, e clica então em ao vivo. Aí aparece a janela que está sendo apresentada a live, tá certo? É só a título de esclarecimento, porque às vezes a gente não consegue, no momento da live, trazer esses esclarecimentos. Nós então temos seguido a política da plataforma e estamos felizes de poder oferecer algo em nome do movimento espírita. Tá certo? E então agora nós vamos nos preparar para o nosso estudo. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães, que venham nos auxiliar nesses momentos. Senhor Jesus, estamos aqui nos preparando para mais um estudo de o Evangelho Redivivo, para o nosso aprendizado, para a nossa iluminação, e com desejo sincero, Senhor, de sermos trabalhadores nesta seara de luz, podendo oferecer aos nossos irmãos esse conteúdo que a Federação Espírita Brasileira nos oferece, nos coloca ao alcance para o nosso aprendizado. Por isso, Senhor, te pedimos a bênção, a luz, para o nosso esforço, que nós possamos ter a serenidade e sermos instrumentos nas mãos da espiritualidade maior. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado. Assim seja. Semana passada nós vimos sobre a missão dos apóstolos e tivemos uns tópicos, 10 tópicos apresentados para nós, e nesses tópicos as palavras do Espírito Humberto de Campos, que se encontra no livro Boa Nova, sobre os apóstolos. Só para nós recordarmos, nós vamos ler o último tópico. Ser fiel servidor do Evangelho. Empregai-vos no amor do Evangelho,
E qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Palavras do Mestre Jesus, quando na orientação aos apóstolos sobre a missão que eles deveriam cumprir, as atividades, a divulgação do Evangelho, a divulgação da Boa Nova. E hoje nós vamos ver sobre os evangelistas, a escritura dos textos evangélicos. Os evangelistas são 4, como sabemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que o primeiro, Mateus, e o último, João, foram membros do Colégio Apostolar do Cristo. Talvez Marcos tenha tido algum contato com Jesus, mas Lucas nem o conheceu. Sabe-se igualmente que os registros dos ensinamentos do Cristo foram escritos em diferentes períodos, caracterizando-se não apenas os 4 evangelhos, propriamente ditos, mas todos os demais livros do Novo Testamento. Há grande similitude entre os textos neotestamentais, formando um conjunto sólido, mas há diferenças quanto aos detalhes, lembrança dos autores e suas percepções relativas à mensagem do Cristo. A respeito, Emmanuel esclarece: nesse tempo, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho, com vistas ao futuro, não somente aos apóstolos e seus discípulos, mas, igualmente, junto aos núcleos das tradições. Os cristãos, não mais destacados, trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade, muitas vezes, não pôde ou não quis compreender. A grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagens nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar
a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. E, em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. E então nós vemos como nós percebemos como que Emmanuel está mostrando a grandeza dessas mensagens do Evangelho, porque os intérpretes, segundo os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, as cartas, cada um tem uma forma de apresentar aquele conteúdo que tem como centro da mensagem as lições do Evangelho de Jesus, a grandeza das revelações espirituais que Jesus nos trouxe. Por isso, em qualquer época que nós vamos estudar, nós vamos renovar a nossa esperança, a nossa confiança nessas palavras. Porque Jesus abre para nós uma perspectiva de vida futura no plano espiritual ou mesmo encarnado, conforme aquilo que nós mais ansiamos, o desejo de sermos felizes, de termos domínio sobre o conhecimento dentro do alcance da nossa capacidade, não é? E então Emmanuel está dizendo para nós aí, a opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções, né? Então, convenções diante do povo, diante da sociedade, diante de um auditório, é uma coisa. Mas nós precisamos de ter uma mensagem que Cristo deixa para nós, na sua essência divina, como um fermento a fazer com que o sentimento cristão, o amor ao próximo, aquela fraternidade incondicional, possa se expandir e contagiar todas as pessoas. Por isso, Emmanuel está dizendo, portas adentro do coração. Tudo que nós vamos movimentar dentro dos ensinamentos de Jesus vai trazer a essência do sentimento, o coração aberto às palavras, às orientações do Cristo, para que a nossa marcha evolutiva seja equilibrada, seja confiante, né? E então Emmanuel diz, em se tratando dessas conquistas da fé, a intuição tem que marchar à frente da razão, porque muitas vezes a razão é um raciocínio frio, calculista, e nós então precisamos de deixar a intuição ser tocada pelo sentimento fraterno, abrindo assim comportas para que os espíritos de luz encontrem em nosso mundo íntimo um campo favorável, tanto para nós, que somos aqueles buscando a luz, buscando o esclarecimento, buscando o crescimento moral e espiritual, como também para aqueles que nós vamos oferecer o que nós já estamos de posse no conhecimento, não é? A luz que nós já acendemos em nós, não é assim? E então, vamos prosseguir a leitura. Antes de analisarmos os aspectos da escritura dos textos evangélicos,
é importante fornecer alguns dados biográficos de Marcos e Lucas, uma vez que informações a respeito de Mateus e João foram transmitidas no estudo anterior, 4.4. Os apóstolos de Jesus, a missão dos apóstolos. E então é o que nós estamos recebendo de esclarecimento. Agora nós vamos ver sobre os evangelistas. E como Mateus e João são evangelistas e foram apóstolos de Jesus, receberam a incumbência de levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que se aproximavam da Boa Nova. João e Marcos não tiveram a mesma atividade como apóstolos, mas foram evangelistas, são evangelistas. E então nós vamos conhecer um pouco desses dois evangelistas, não é? Marcos e Lucas. João Marcos e Lucas. O primeiro é João Marcos. Do latim, Marcos, martelo grande. O nome do evangelista a quem se atribui o segundo evangelho, Marcos, é sobrenome. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Versículo 25, capítulo 15, versículo 37. O seu primeiro nome é João, pelo qual é designado em Atos, capítulo 13, versículo 5 e versículo 13. Sua mãe, Maria, parece ter sido senhora de grandes recursos. Tinha uma casa em Jerusalém, onde reuniam os cristãos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 12 a 17. Marcos era primo de Barnabé. Está em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Acompanhou Barnabé e Paulo desde Jerusalém a Antioquia da Síria. Está em Atos, capítulo 12, versículo 25. E depois foi ele, Paulo, em sua segunda viagem missionária. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5. Mas, por motivos ignorados, o deixou em Perge, versículo 13, e voltou para Jerusalém. A divergência entre ambos deu em resultado que eles se separaram. Barnabé e Marcos navegam para Chipre, continuando sua obra de evangelização. Passado esse incidente, o nome de Marcos desaparece da história por cerca de 10 anos. Depois o encontramos em Roma, com o apóstolo Paulo. Nota-se, pois, que tinham desaparecido os motivos de sua separação. A última referência que temos do evangelista dá a entender que Marcos havia estado no Oriente, talvez na Ásia Menor, ou no Extremo Oriente. Com isto, combina a passagem da segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, na qual se observa que ele esteve com Pedro na Babilônia. A tradição não é de acorde em dizer se Marcos havia sido companheiro de Jesus. Muitos pensam que o moço
esteve presente à prisão de Jesus. Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Coberto com um lençol. Era o próprio Marcos. Este incidente não está mencionado por nenhum outro evangelista. A tradição antiga, diz ele, Marcos, é o intérprete de Pedro. Esta referência a Marcos, como sendo ele o intérprete de Pedro, deixa ver que seu companheiro, nos últimos anos de sua vida apostólica, nas viagens missionárias, e que por sua autoridade falava nas suas audiências dos gentios. Ou ainda, pode apenas indicar que a obra de Marcos se limitou a escrever a pregação de Pedro, no evangelho que traz o seu nome. Diz também a tradição de que ele fundou a igreja de Alexandria. O ponto essencial que se deve observar é que tanto a história quanto a companhia com o apóstolo Pedro o habilitaram a escrever o Evangelho. E então nós estamos tendo essas informações que servem de referência para algumas análises das passagens do Evangelho do próprio Marcos, né? Nós vemos que os dois, Marcos e Paulo, teve um momento de conflitos e então se separaram. Isso aí faz parte, né, de todos aqueles que têm uma opinião sobre as divulgações do Evangelho, a forma de divulgar o Evangelho, né? E então nós acompanhamos alguns estudos e o professor Severino Celestino tem grandes orientações nesse sentido. Para aqueles que desejam conhecer os pormenores da ligação entre Marcos, esse evangelista, e Paulo, no momento em que eles se separaram. E no futuro eles voltaram a se reencontrar, né? Como nós estamos vendo aí. O professor Severino Celestino tem palestras, tem estudos muito construtivos, muito instrutivos a todos nós. E então nós poderíamos pesquisar na própria plataforma do YouTube, né? Temos o canal do professor Severino Celestino, que é o NEPS, né? Núcleo de Estudos Espíritas da Bahia, né? E então nós vamos ver que esses fatos nos ajudam a ter uma ideia mais precisa de como foi o trabalho dos evangelistas, né? Agora vai ser o evangelista Lucas. Lucas, do grego Loucas, provavelmente abreviatura do nome latino, Lucanus ou Lucilius. Estas informações, tanto da raiz etimológica dos nomes, nós encontramos no Novo Dicionário da Bíblia. O médico Lucas era grego, natural de Antioquia, hoje Síria. Fato que ele cita nos Atos dos Apóstolos. Não foi discípulo direto do Cristo, ficando isso claro desde o início de seu texto, pois que se coloca fora das testemunhas oculares. Utilizou como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras referências particulares da região onde viveu e andou, incluindo-se
nessas últimas documentos da época e testemunhos dos fatos ocorridos. Lucas também teria recebido esclarecimentos de Paulo por ocasião de um encontro em Antioquia. Paulo fala sobre Lucas em suas epístolas aos Colossenses, aos Filipenses e a Timóteo, respectivamente, capítulo 14 em Colossenses, capítulo 4, melhor dizendo, desculpa, capítulo 4, versículo 14, aos Filipenses, capítulo 24, e a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Lucas era, portanto, um dos antigos amigos e companheiro do apóstolo Paulo, que a ele se associou nas saudações enviadas a Roma, à igreja dos Colossenses e a Filemon. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. A Filemon, capítulo 1, versículo 24. Esteve em Roma com um grande apóstolo dos gentios, que é Paulo, né? Quando foi escrita a segunda epístola de Timóteo. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele aparece como o único companheiro de Paulo em Roma, como tocante tributo à sua fidelidade. No segundo século, existia uma tradição de que Lucas era o autor do terceiro evangelho e de Atos dos Apóstolos, ambos escritos procedentes do mesmo autor. E então, só para nós lembrarmos aqui, estamos tendo como referência sobre as cartas enviadas de Roma à igreja dos Colossenses. E então, só uma observação. Nos 3 primeiros séculos, as igrejas eram chamadas comunidades cristãs. Somente depois do 3º século, quando começou então a igreja de Roma a determinar os nomes para as comunidades. Aí então começou-se a chamar de igrejas essas comunidades, né? Mas antes eram comunidades cristãs, tá certo? E então nós estamos vendo quantas orientações importantes no momento em que nós paramos para refletir sobre esses missionários. Foram grandes personalidades e que se doaram completamente para que a boa nova, o Evangelho de Jesus, pudesse chegar até nós, especialmente no caso de Paulo de Tarso, né? Como nós sempre vimos, o seu sacrifício em divulgar as palavras, os ensinamentos que Jesus trazia, né? E como nós temos também nas orientações do professor Severino Celestino, Paulo não foi um seguidor, não conviveu com Jesus. Paulo conheceu Jesus depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. Ele teve o contato com o Cristo, que Jesus apareceu para ele na sua presença, na sua viagem a Damasco, presença espiritual, onde Paulo viu Jesus. E daí para cá, Paulo começou a divulgar. Antes era Saulo, passou a chamar Paulo e começou então a divulgar os ensinamentos de Jesus, segundo ele, recebendo as inspirações, as orientações diretamente do próprio Cristo, né? Porque era um grande apóstolo, um grande médium. Tanto é que chamamos Paulo o apóstolo,
né? Porque foi um enviado, um escolhido do Cristo. Não é isso? E então, nós, só para frisarmos novamente, quem tem o interesse de conhecer em detalhes, professor Severino Celestino é um grande tradutor da Bíblia. Nós então temos grandes orientações, algumas passagens da Bíblia que trazem contradições, que trazem desavenças nas interpretações, né? Conflitos nas suas traduções. Ele então traz com muita clareza, com muita facilidade para o nosso entendimento, de uma forma muito simples. Vale a pena nós acompanharmos as palestras, os estudos do professor Severino Celestino. Nós vemos ele em suas palestras no canal do YouTube, que chama NEBS, e também Porto Espírita. Né? Nesses dois canais temos grandes ensinamentos com as palestras do professor Severino Celestino. É isso? E então nós vamos finalizar nosso estudo de hoje e vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela companhia, pelo amparo. Senhor, nós estamos felizes por estas orientações, por estas luzes e pelo conforto espiritual que recebemos. Agradecidos, Senhor, pela tua presença, pelo teu amparo, te pedindo que nos ajude em nosso esforço de buscarmos compreender os teus ensinamentos, as tuas lições. O nosso desejo, Senhor, é de poder compartilhar, mas especialmente poder vivenciar as tuas lições, que é para nós um alimento, uma fortaleza que nós trazemos na presente existência. Muito obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, paramos por aqui o estudo de hoje. Na próxima semana daremos a sequência nestas informações, nestas revelações que são maravilhosas. Concorda? E então, agradecemos a companhia de todos, pedimos a Deus e a Jesus que ilumine cada um, onde vocês estiverem. Muita paz, que Jesus nos ilumine e abençoe. Gratidão.